Sendo trabalhado o ressalto base revolucionado. Nós concluímos essa peça aqui no vídeo anterior, onde foi passado o conceito para vocês, e aí foi deixado um desafio que seria de vocês tentarem modelar essa peça aqui. E hoje, agora com esse vídeo aqui, nós vamos esclarecer então alguma dúvida que possa eventualmente ter ficado de fora, tá? Então essa peça aqui, ela, assim como a outra, ela está em corte total agora. A outra não era um corte total, era um meio corte, tá? Mas aparece a informação no contorno da geometria que eu preciso fazer para mim usar o recurso revolucionado, tá? Então você sempre tem que imaginar a peça cilíndrica cortada, tá? Se ela for uma peça maciça que não tenha nenhuma remoção de material interno, você vai até a linha de centro, até o centro, e usa todo o contorno externo até o centro, ok? Se ela tiver alguma remoção interna, como essa aqui e aquela outra ali tinha também, você vai pegar e vai fazer o contorno da seção aqui, o que tem achura, o que tem esse achurado aqui, essas linhas aqui que representam o material sendo cortado, né? Então tudo que não está cortado, que está aqui no meio, é oco, tá? A remoção de material. Então nesse momento nós faremos só o que aparece aqui, ó, só do centro para cima, tá? Esse contorno ele tem alguns arredondamentos, algumas linhas inclinadas, tá? E nós vamos, assim como já recomendado, deixar o que for desnecessário para o esboço, a gente vai deixar para recurso, tá? Usar o recurso de chanfro, o recurso de filete. Então, olhando essa geometria, eu tenho o recurso de filete aqui nesse cantinho, eu tenho outro recurso de filete aqui. Isso aqui não é o recurso de filete, veja que as informações são informações do próprio contorno. Aqui eu tenho uma informação que pode ser usada como filete, como chanfro, desculpa, ou como contorno do esboço, tá? Não muda muita coisa o chanfro. Eu vou fazer sem o chanfro, tá? Porque é um 10 por 45 graus, seria aqui metade de 90, então é um chanfro bem padrãozinho. É melhor deixar com o recurso e não fazer isso na modelagem. É só, se você preferir, claro, coloca tudo no esboço, tá? Eu vou usar a estratégia que eu entendo que seja mais fácil, tá? Então vamos lá. Por onde eu começo? Eu preciso deixar a origem no centro, tá? Então a origem vai estar em algum lugar em cima dessa linha de centro. E eu preciso me posicionar então ao longo dessa linha, onde que vai estar a posição da origem. Essa peça aqui é uma peça que eu não sei a função dela na montagem, tá? Não conheço a utilidade dela, então eu não tenho essa certeza onde que é o melhor lugar para colocar a origem. Quando vocês estiverem trabalhando com montagem, vocês vão entender a importância da origem estar corretamente posicionada no modelo. Então, considerando que tanto faz, né? Eu vou colocar numa das laterais, bem por fora da peça, tá? Já que as cotas também não tem nem nada que sugira que seja melhor aqui ou ali a origem, eu vou considerar nesse canto aqui, tá? Então, feito isso, eu vejo aqui, ó, diâmetro 100, externamente diâmetro 100. Eu vou começar aqui um modelo de peça, vou usar o plano frontal também e começo o contorno, tá? Contorno, ó, a origem, vou me distanciar aqui. Observem que existe um sistema de coordenadas na barra inferior aqui, que é a barra de status, tá? Então quando eu estou em cima da origem, está zerado, praticamente zerado lá, ó, tá? Conforme eu vou me deslocando em Y, o valor de Y vai crescendo, ó. Então o diâmetro 100 é em torno de 50 milímetros. Então eu vou clicar mais ou menos aqui. Só observe que eu preciso estar com isso alinhado ali, ó, tá? Clico e venho para o lado agora. Quanto? Ele vai ter em torno de 20 milímetros, depois vai para 30. Então eu venho aqui a mais ou menos 20, inclino aqui, continuo, ó. Aqui dá 150, tá? Então eu vou uma distância grande aqui, ó, 80 milímetros.
Aqui é um arredondamento, vou ignorar, vou subir, eu sei que é mais do que o lado de cá. Um trecho, metade desse comprimento que eu deixei aqui, então vou botar aqui, ó, pequenininho, desço até quase naquele nível lá, ó, aqui assim, ver se não vinculou aqui, acho que não, e uns 30 para cá, ok. Agora desce um pouquinho, acessa para interno, bem aqui, e desce abaixo do nível da linha externa aqui para fazer a furação, tá? Então eu desço aqui e agora eu vou conectar o outro lado aqui, ó, tá? Observe que essa linha ela ficou inclinada porque eu primei pela conexão, ó. Então eu simplesmente vou selecionar ela, vou dizer que ela é horizontal, é uma linha horizontal. E aí eu tenho o meu contorno da região achurada, que é a região que eu preciso, né, realizar o esboço. A linha de centro, preciso de uma linha de centro para me referenciar nas cotas, tá? Então, quando eu for fazer a cotagem, eu posso começar pela informação que eu entenda que seja a melhor. Como a primeira linha que eu fiz era de 100, eu já comecei mais certo aqui, para que o esboço não deforme, eu já boto logo ela de cara e já começo a cotagem. Ó. A interna é 60 milímetros, vem aqui, tá? 60 milímetros. Veja que o mouse aparece com um D e a linha de centro, né? Indicando que eu estou fazendo cotas de diâmetro agora. Então eu já vou aproveitar e vou cotar essa aqui. Ó, não preciso mais selecionar a linha de centro agora. Qual é esse diâmetro externo? 80 milímetros, Enter. Aqui, 80 milímetros de diâmetro, esse diâmetro aqui, tá? 80. Olha só o que vai acontecer agora. Aqui é 40 de quadrado de 100, tá? Então o quadrado de 100 significa que essa geometria não é cilíndrica. Se ela não é cilíndrica, ela não vai junto aqui na revolução, tá? Eu vou deixar isso de fora e vou considerar até lá em cima, tá? Depois a gente usa um corte estudado para remover esse material aqui com a geometria quadrada, tá? Então eu vou deixar fora aqui e vou lá para cima e vou deixar aqui o diâmetro de 150, Enter, tá? Então todos os diâmetros prontos, ok. Posso dar um clique na tela, ó, saiu o recurso de diâmetro. O que eu vou fazer aqui? Antes que eu esqueça, vamos selecionar aqui e vou apagar essa linha aqui só. Olha só o que eu vou fazer. Vou apagar essa linha aqui, vou puxar esse ponto até aquele lá, tá? Por que eu deixei as duas linhas aqui? Vocês vão entender isso depois. Eu já estou prevendo para frente uma referência para fazer o corte estudado até ali, tá? Então, eu tenho 10 milímetros e 30, dimensão, 10 milímetros e 30 milímetros, aqui, medidas pequenas, né? 20 milímetros e 30 milímetros, eu me recordo que tinha aqui também, 30 milímetros. O comprimento da peça 150 milímetros e aqui é 20 milímetros. 20, comprimento, agora a maior medida por último, ó, 150 milímetros. Tá? O contorno deformou pouco porque eu já desenhei mais ou menos na posição, tá? Como eu sugeri para vocês. O contorno está totalmente definido, só falta eu chamar o comando ressalto base revolucionado. Como eu só tenho uma linha de centro, ele já reconhece ela automaticamente, ó, tá lá ela selecionada. 360 graus, ok. O contorno da peça, ela está pronto, ó. Tá? A peça cilíndrica, rápida de fazer, só um único esboço, já fiz uma série de geometrias. Agora eu uso a base da peça, ou a lateral da peça aqui, abro um esboço nela e chamo o recurso de retângulo central. Pego a origem, que está no meio, né? E agora seleciono as duas linhas, né? Uma horizontal e uma vertical, e digo que ela é igual, tá? Porque eu quero um quadrado de 100. Então, geometricamente primeiro, né, a gente restringe e depois a restrição dimensional de 100 milímetros. Corte, vem aqui, corte, e agora
Para que eu continue com a intenção do projetista, eu vou ter que ir até o vértice. Ó. O vértice é a geometria. Deixa eu ativar primeiro o esboço aqui para vocês entenderem. Ó. Eu cliquei em cima do esboço, tá? Ó, cliquei em cima do esboço e exibir, tá? E aí aparece o esboço da revolução, ó. E o esboço da revolução tem aquelas duas linhas que eu quebrei, ó, né? Eu desenhei duas linhas. Esse ponto aqui é o ponto que se refere ao 10 milímetros que eu preciso que o quadrado de 100 atinja, ó. Fique 10 milímetros aqui. Então agora eu vou fazer o corte, ó, corte até o vértice, até aquele vértice ali, ó. Cliquei, então já tem o indicativo de profundidade, ó, através do esboço anterior. Aí ficou amarrada a informação com o esboço. E falta só eu dizer que eu quero cortar para fora. E o corte normalmente ele corta interno a geometria do esboço. Então mando para fora aqui, ó. Vejam que o manipuladorzinho aqui, ó, joguei para fora, ó. E clico em OK. Tá? Então olha só o que aconteceu. Agora a geometria ficou definida a partir da medida do esboço. Por mais que eu fiz um recurso depois, eu ainda utilizei a medida que era pertinente ao esboço, ó, tá? Restrito. Então aqui apareceu um recurso novo, né? Uma forma diferente de trabalhar. Você está vinculando ao esboço. Se por algum motivo você fizer alguma alteração aqui nesse esboço, vou fazer uma alteração aqui a 50 milímetros para lá, tá? Olha só. Ele está atendendo aquela consideração do esboço, certo? 30, voltei, tá? Tudo certinho. Agora eu posso clicar no esboço, ocultar, tá? Ele volta a ficar da forma padrão, né? Que é com esboço oculto. E basta que eu fique no modo isométrico e salve a peça, tá? Essa peça é a número 2 da página 102. Então só chamo aqui 2, salve. Já existia essa peça? Não existia essa peça. O que que tá de? Não era para existir. De repente eu salvei mal a outra, tá? Ok. Então agora eu tenho esse modelo pronto. Ele foi feito em duas etapas. A primeira etapa foi o ressalto revolucionado, e como a geometria aqui era uma geometria plana, eu não poderia incluir naquele recurso, né? Então que fique claro isso, por isso que foi deixado fora. E então você pode ir mesclando, onde é mais fácil trabalhar ou é mais interessante para ti a revolução, você pode fazer, e onde não pode a revolução, como é o caso aqui, aí você vai ter que entrar com o ressalto estudado ou corte estudado, tá? Feito isso, então agora resta-nos só as informações que ficaram de fora da revolução. Eu vou mostrar aqui, ó, entrar no esboço. A informação que ficou de fora foi o chão, e esse arredondamento externo e um arredondamentinho interno, conforme pode ser observado aqui, ó. Raio de 5 está faltando, interno, um raio de 10 externo, e esse champo que está cotado como 90 graus, mas é um ângulo, na verdade, de 45 graus com 10 milímetros de profundidade, que é metade da peça que eu estou considerando aqui na geometria do contorno. Então eu tenho um ângulo de 45 graus e uma dimensão de 10, tá? Então, chão 10 por 45, raio externo 10, raio interno 5. Vamos lá. Vou sair aqui do esboço e vou chamar aqui, ó, arredondamento. Arredondamento de 5 milímetros, já está sugerindo lá, vou selecionar aqui o primeiro, tá? Ok? Pronto, arredondamento feito. Chamo o comando de arredondamento, agora é 10, 10, seleciono a aresta, clico da direita, confirmado. Falta o champo também é 10, 10 com 45, vou clicar na sugestão, ó, 10 com 45, clico em OK, e agora, com a vista de seção, observe que o efeito em vista um corte total, né, corte virtual, efeito na peça, e todo o contorno que é apresentado aqui, que a área interna é azul, é o contorno que você precisa realizar o esboço, tá? Você tem que escolher entre um ou outro. Toda a peça cilíndrica
vai dar essa condição aqui de espelhamento, né? Então por isso que você desenha só a metade da peça, tá? Então observe que o que está em azul é exatamente o que está pintado com achura aqui, ó. Essas linhas inclinadas, o nome delas são achuras, tá? Então nós desenhamos só a metade de cima, né? E o resultado pode ser visto então no esboço, tá? Nós fizemos o esboço aqui e agora nós estamos com essa peça concluída. Havendo alguma dúvida, então agora estou à disposição e continuamos no próximo vídeo.